É, e uma passagem de Jesus, não é? Jesus deixou bem claro para a gente a respeito dessa passagem que o mundo, que o reino, o reinado dele não é efetivamente aqui na Terra, o reinado dele é em outro lugar. Mas em que lugar que é esse, pelo amor de Deus? Porque nós estamos ficando tão acostumados com a Terra, estamos ficando tão assim, mimados pela Terra, cada vez mais, não é? Então a Terra exige cada vez menos da gente, a gente tem cada vez mais horas vazias, a gente tem cada vez mais possibilidades de lazer, a gente tem cada vez mais coisas para se divertir, para ocupar a mente, para se largar, para se soltar. E como que pode ser? Que reino que é esse? Que tipo de reino é esse? Porque, vou te contar, precisamos pensar muito bem se a gente vai querer mudar de reino. Vocês já pensaram se a gente vai para um reino que a gente vai ter que trabalhar, que nem uns espíritos muito assim, necessitados de trabalho, se a gente vai para um reino onde a gente vai ter que se renovar, se modificar, se a gente vai para um reino onde as coisas são diferentes, onde a gente vai ter que engolir as nossas próprias deficiências, nós vamos ter que se renovar, se melhorar, crescer, se desenvolver. Ai, ufa, já estamos ficando cansados. É esse o reino que Jesus promete para a gente? É esse reino que ele trabalha? Porque se a gente olhar a vida de Jesus, não foi bolinho, né? A vida dele foi difícil. Então ele já começa com aquele problema lá no êxodo, teve que sair correndo lá da cidade para poder não ser pego lá por aqueles seus inimigos gratuitos, não é? Depois disso, vai crescendo, vai ficando adolescente, trabalha com o pai numa carpintaria, depois ele vai, começa o apostolado lá perto dos 30 anos, e já começa a surgir aí as grandes dificuldades. Mas o que é interessante em Jesus é que ele não se abate pelas dificuldades. Vocês já repararam isso? Ah, meu Deus do céu, acabou o gás. Ah, o mundo vai acabar, acabou o gás, meu Deus do céu, e agora? Tem que pegar esse botijão, levar lá e ir comprar lá, porque já passou o dia do caminhão passar, já passou. Ai, tanta coisa, não é? Acabou o gás. A gente faz uns dramas, mas Jesus não se abate com nada. Inclusive, convida para ser um amigo seu, um seguidor seu, quem? Judas, veja só, convida ele para trabalhar lá para ele e coloca ele com a bolsa para ele tomar conta do dinheiro. Imagina se a gente faz um negócio desse, né? Ai, meu Deus do céu, vamos passar na penitenciária. Ó, quem é que tem um 57, um 55? Quem tem algum com esse problema aí, um 71? Pode vir que eu vou dar a bolsa, cuidar dos meus negócios, aí eu vou dar a bolsa e tomar conta. Quem é que vai fazer uma coisa dessa? Jesus fez. E aí pega aqueles camaradas irascíveis. Pedro queria pegar todo mundo de pau. Todo mundo. Escreveu, não leu, o negócio com ele era assim. Jesus convida ele. Olha só. Convida um cobrador de impostos, que era a pessoa mais mal querida que existia na época. Imagina um cobrador de impostos bater na tua casa. Imposto de renda. Eu declarei, paguei tudo. Pagou não, senhor. O senhor tem 3 aluguéis que o senhor não declarou. Pode pagar aí, 27,5%. Meu Deus, não já gastei todo o dinheiro. Então vamos ficar penhorado metade dessa casa aqui. Imagina só, Jesus colocou um camarada desse dentro do seu trabalho. Olha que coisa. E aí pega 2 jovenzinhos para estar com ele. Ah, 2 jovenzinhos. Então vejam, o apostolado de Jesus, as dificuldades que ele enfrenta. Eles brigavam entre si, disputavam quem tinha mais amor de Jesus. Olha, disputavam. Não, Jesus me prefere, porque eu tenho mais idade. Tem nada, rapaz, você já está velho, ele prefere os mais novos, porque vão ter mais tempo para trabalhar o evangelho. Começaram a disputar, olha só, isso porque nem filho da gente, não é? Tem uns filhos que ficam assim, 3, 4, 5, 6 filhos. No meu caso, eu tenho 10 pessoas na minha casa, entre neto, bisneto, cunhado especial. Meu Deus do céu, enteado. Tem 10 lá. Fala assim, não é que a gente ama mais ele, não. Eu estou mais perto dele. Então, eu que cuido do dinheiro que ele recebe do INSS, porque sou eu que levo ele lá para receber. Imagina só um negócio desse. Então, Jesus já começava a enfrentar isso, as disputas internas, aquele negócio complicadíssimo. Aí começaram a aparecer as pessoas doentes. Você não é o filho de Deus? Você vai desafiar ele. Olha só que coisa. Ele com compaixão, com amor, falava, poxa vida, como é que você adquiriu essa doença? Já pensou se Jesus fosse um psicólogo moderno? Senta aí no seu divã,
senta no divã de Jesus e vai falar assim: o que aconteceu com você, meu irmão? Por que você está paralítico desse jeito? O que você fez nas outras vidas? Que confusão que você arrumou? Quem você embaraçou? Quem você cortou as pernas? Já pensaram? Jesus não se incomoda com nada disso. Tem um camarada que está em cima do telhado, desce o camarada lá em cima do telhado, mas você conhece ele? Os outros falavam assim: esse daí, e Jesus vai curar? Meu Deus do céu. Dito e feito, ele saiu de lá andando. Sabe para onde ele foi? Comemorar. Foi na taverna comemorar. A primeira coisa que ele fez foi isso. Olha só. E Jesus não se incomodou com isso. Veja que coisa interessante. E aí foram surgindo dificuldades, mais dificuldades, uma atrás da outra, até chegar junto daqueles poderosos da terra, os poderosos da terra. Jesus não tinha muito o que falar com eles, não tinha assunto. Sabe assim, quando não tem assunto? Você vai numa festa de criança ou numa festa de familiar, aí tem um monte de gente lá, mas meu Deus, o que eu vou conversar com esse povo, né? Aí você vai e fala: e aí, como é que está seu time? Fala: olha, não começa, hein? A gente não tem assunto. Você está trabalhando com quem não te interessa. Você não consegue conversar com ninguém. E aí, vejam, Jesus não tinha assunto com os poderosos da terra. Falou o que para eles? Meu reino não é desse mundo. Olha o que ele foi falar. Você é rei, mas é você que está falando. Se eu fosse rei, você acha que eu estaria aqui preso? Claro que não, né? Mas ele era rei da terra, não rei do céu. O rei da terra faz tudo o que ele quer aqui na terra, não é mesmo? Manda prender, manda soltar, faz o que ele quer. Mas um nobre, um monarca do mundo espiritual é diferente. Por quê? Porque ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro. Já pensaram? Já pensou? Você como chama? Você aí, ó. Como é que se chama? Hugo? Já pensou se alguém parasse na sua frente e falasse assim: eu sei o que vai acontecer com você quando você ficar com 35 anos? O que você ia fazer? Não nem ligar, né? Falar: ele não sabe nada, inocente. Não é? Falar assim? E, então, mas alguns iam ficar assustados, né? Falar assim: eu conheço a sua vida. A mulher samaritana, lembra da mulher samaritana? Você já casou quantas vezes, né? Meu Deus do céu, como que ele sabe, não é? Nós não temos nem jornal aqui, não tem internet, não tem Facebook, não tem nada. Como que ele sabe que eu já casei tantas vezes? Imagine diante de Jesus. Não tinha segredo, não tinha nada, mas ele não tinha o que conversar com eles. Bom, teve que enfrentar, teve que conversar e dizer para eles: olha, quem manda no mundo? Pedro fez essa pergunta, estava tão nervoso com os Césares da terra. E aí Pedro faz essa pergunta e Jesus responde: ô Pedro, é como se nós estivéssemos perguntando agora para Deus, ou para Jesus, ou para um benfeitor maior espiritual, dizendo assim: mas essa confusão, é guerra de um lado, é guerra de outro, é confusão daqui, é coisa que não devia estar acontecendo, é tanta coisa que está acontecendo. Quem é que cuida disso tudo, meu Deus do céu? Aí Jesus responderia para a gente desse jeito assim: quem manda no mundo é Deus. Olha só. Então o camarada pensa que ele vai lá, ganhou a eleição, pensa que ganhou a eleição, ganhou a eleição, mas não é ele que manda, não é ele que manda, mas faz tanta coisa errada, mas fica tranquilo, porque Deus sabe corrigir todo mundo, na hora certa, no momento certo, sabe corrigir. E outra, nós estamos juntos daqueles que nós temos afinidades. Deus que me livre, tem afinidade. Calma, se não tem, já teve, ou se não teve, vai ter. Já ouviram essa história? Aqui na Terra ninguém escapa. Ninguém escapa. Nós estamos na seguinte condição hoje. Ou nós já erramos, ou nós estamos errando, ou nós vamos errar. Aí veio Jesus e falou assim: por conta disso tudo, meus irmãos, não julgueis. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se nós já erramos do mesmo jeito, se nós ainda vamos errar do mesmo jeito, a gente não sabe. Hoje pode ser que a gente está acertando, mas e amanhã? E depois da manhã? E ontem, a gente tem certeza do que nós fizemos ontem? Talvez a gente consiga sentir alguma coisa assim no nosso dia a dia, nas nossas predisposições, a gente possa entender o que nós já fizemos, não é? Mas a gente sabe com profundidade, com certeza, graças a Deus que não. Mas, enfim,
O reino de Jesus não é da terra, porque aqui na terra a gente está interessado em coisas da terra. Como a gente está interessado em coisas da terra, por exemplo, shopping center, automóveis, aviões, drones, redes sociais, então estamos interessados nessas coisas. Estamos interessados em reino do céu. Quem vai fazer um reino do céu, meu Deus do céu? O que vai fazer lá? A gente não tem nem ideia, não é? O que nós vamos fazer no reino dos céus? Mas aqui ele vai dar uma dica para a gente. Hoje ele vai dar uma dica para a gente. Porque vocês já repararam que todo mundo fala de morte e tal, fala que fulano morreu, Beltrano morreu, mas todo mundo morre de medo da morte, não é mesmo? Ah, meu Deus do céu, não pode. Agora não. Eu ainda não terminei de pagar. Mas se você morrer, vai ter o seguro que vai pagar. Não é esse o problema. Então a gente tem medo de morrer, assim, aquele negócio horroroso, meu Deus, porque a gente não conhece, a gente desconhece o desconhecido. Olha só que redundância. A gente não conhece o desconhecido, mas a gente conhece. Uma vez conversaram com o Chico, lá um grupinho de amigos, porque o interessante é que espírito superior tem assunto para tudo, viu? Para tudo que você quiser conversar, ele sabe conversar. Mesmo que ele for no aniversário lá do familiar, ele sabe conversar, ele vai falar de qualquer coisa lá que o pessoal quiser falar, ele vai falar. Então o Chico tinha essa característica, ele falava de qualquer coisa com qualquer pessoa. Ciência, futebol, política, tudo que ele falasse com ele, ele respondia. Ele tinha sempre alguma coisa para dizer, alguma coisa muito legal, muito interessante, muito boa. E aí, conversando lá com o Chico, o que aconteceu? Falaram assim: escuta, Chico, de onde que nós viemos? Aí ele respondeu assim: olha, meu irmão, pode ser que a gente não goste muito da resposta, porque todos nós viemos do umbral. Ah, é? Do umbral? É. Ah, tá, a gente veio do umbral. E os nossos filhos vieram da onde? Da onde que ele respondeu? Hein, o que ele respondeu? Não sabe, não lembra, né? Ele falou: os nossos filhos também vieram do umbral. Olha só. Por que a gente só vem gente do umbral aqui, não é? Por que será? Por quê? Porque nós erramos e resistimos e recalcitramos no erro. O tempo todo a gente faz as coisas. A gente chega no limiar da vida, não é o meu caso ainda. 700 meses não é nada de vida, não é? Não é o meu caso ainda. Mas veja, ainda nessa encarnação que a gente já conhece tanta coisa, já aprendeu tanta coisa, olha para trás e fala: meu Deus do céu, quanta coisa que a gente fez e não precisava ter feito. Vocês têm esse exame de consciência de vez em quando? Meu Deus do céu, como que eu pude comprar um Ford Del Rey, meu Deus do céu, na minha vida? Há 15 anos consertando esse carro, meu Deus. Já tinha comprado uns 3 ou 4 carros novos já, de tanto conserto que já fiz nesse carro. A gente não se arrepende, a gente não se arrepende de algumas coisas, né? Olha para trás, assim, por exemplo, no tempo da escola, as mocinhas, casaco, aquele bonitão, meu Deus do céu, ai, não me quis, aí chora, fica meses de luto, por assim dizer. Aí passa 20 anos, encontra uma amiga da escola: oh, tudo bem, você sabe do fulano? Ela falou: quer ver ele, está aqui no Facebook. A gente olha para ele e fala: graças a Deus que eu não me casei com ele. Não acontece isso? Acontece, né, com a gente, né? Acontece. Então vejam como que isso pode ser interessante. Então a gente vai entendendo que nós estamos na Terra. Jesus esteve entre nós para nos mostrar alguns caminhos que nós precisamos aprender. Veja que talvez a gente não consiga aprender numa encarnação só, é muito difícil. A tolerância, a paciência, a resignação, algumas coisas a gente vai assim devagarzinho, assim, construindo. Mas, na maioria das vezes, alguma coisa vai ficando para trás. Alguma coisa vai ficando para trás. A gente vai devagarzinho largando um pouco da maledicência, a gente vai procurando se ativar um pouquinho mais, a gente vai começar a pensar no bem das pessoas, a gente vai abandonar aquelas ideias malsanas, a gente vai devagarzinho indo nessa direção. Esse é o objetivo que nós estamos tendo aqui na Terra. Porque nós
estamos no mundo. Nós não somos do mundo. Alguém já deve ter falado, alguns antigos, não é o meu caso, mas alguns antigos diziam assim: de 1000 passarás, de 2000 chegarás. Tinha umas conversas assim, não tinha? Aí ele ficava até com medo, era criança, eu ouvia meu avô, minha avó, minhas tias falando essas coisas, falando, meu Deus do céu, mas no ano 2000 eu vou ter só 50 anos, já vai acabar o mundo no ano 2000? Aí um pouco antes de chegar ao 2000, eu lembro da expectativa que ia ter sei lá o que ia acontecer, os computadores iam tudo se revoltar contra o ser humano, eles iam sair da tomada, ia pegar todo mundo, dar choque em todo mundo, ia criar um caos total, meu Deus do céu. E a gente esperando acontecer um bug do milênio, lembra do tal do bug do milênio, 2000, ainda todo mundo lá comemorando, 2000, 2000. Algumas pessoas que nem eu, por exemplo, falavam assim, eu acho que vou me esconder, eu não sei o que pode acontecer, 2000 agora vai ser o primeiro minuto de 2000. Aí passa o primeiro minuto, primeira hora, primeiro dia, 10 dias, 50 dias, 200 dias, 500 dias, 2002. E não aconteceu nada, né? Olha só. A Terra só tem mais de 5 bilhões de anos. Eu não sei precisar, alguns cientistas falam, acho que 7 bilhões, 5, 6, 7 bilhões, uma coisa assim. Eu nem sei quanto que é 1 bilhão, sinceramente eu não sei. Não sei. O pessoal fala muito em bilhão, não é? INSS, 40 bilhões, o camarada desviou 40 bilhões, o outro tirou 3 bilhões, 50 bilhões, tudo é bilhões, bilhões. E a gente vai lá no banco tirar o INSS, é 1.500, fala, meu Deus do céu, 1.500. E o povo falando em bilhão e a gente pensando em 1.500, 1.600. Vou guardar R$ 50 para não passar necessidade. Aí guarda lá R$ 50 por mês, R$ 100, 150, quem for muito ousado, né? Guarda lá 10%. Para a gente ter uma reserva financeira, daqui uns 200 anos a gente tem um dinheirinho relevante para viver bem, não é mesmo? Mais ou menos isso, não é? Enfim, a gente não tem ideia, não tem noção que é bilhão. Então, 5, 6, 7 bilhões de anos. E a Terra está aí. E nós vamos ficar mais 5, 6, 7, 8, 10 bilhões de anos, porque as coisas de Deus, elas não são assim de uma hora para outra. Sempre tem um tempo. Então, ele dá tempo para a gente, para alguns dá 70, 80, 90 anos para se melhorar, 100 anos para se melhorar. Sabe o tiozinho, você vai na casa dele, a tia fala assim, olha, não vai nem cumprimentar o seu tio porque ele está doente dos nervos. Mas já tem 70 anos, nunca curou a doença dos nervos. Meu Deus do céu, vai precisar de 80, de 100. Talvez uns 200, 300, 400 anos para nas próximas encarnações ele está um pouco melhor dos nervos, não ficar tão irritado, tão nervoso com tudo, com qualquer coisa. Aí ele escuta a conversa, sai lá na porta do quarto e fala assim, eu estou assim porque eu tenho opinião. Meu Deus do céu, eu tenho opinião, não muda a opinião de jeito nenhum. Nasceu torcendo para a Portuguesa e vai morrer torcendo para a Portuguesa, vai mudar de time de jeito nenhum. Nasceu torcendo para o Juventus, vai morrer torcendo para o Juventus, porque ele tem opinião, nunca vai mudar. Tem alguém que é da Portuguesa e do Juventus aqui? Então vocês já alteraram as opiniões, não foi mesmo? Então, olha só, eu não vou falar de outros times, viu? Vou ficar só nesses aqui, tá bom? Fique tranquilo, não vou falar de outro time nenhum, só desses aí. Bom, então nós estamos falando de Jesus, e quando nós falamos de Jesus, é uma frase que à primeira vista pode parecer um afastamento da vida material, mas na verdade, à luz da doutrina espírita, o que acontece? Ela nos convida a compreender qual que é o nosso verdadeiro sentido e o nosso verdadeiro objetivo, porque nós estamos e não somos daqui. Daqui a pouquinho nós vamos para o mundo espiritual, fiquem tranquilos, daqui a pouquinho, daqui uns 50, 70, 80, 100 anos, 120 anos, fiquem tranquilos, não é agora. Daqui um tempo, vai dar tempo da gente se arrepender das coisas, vai dar tempo da gente não querer mais ter aquelas coisas. Comprou uma cortina para pôr na sala, aí depois de 5 anos, fala, meu Deus, eu aguento mais ter que lavar essa cortina, ter que mandar no tintureiro, gasta um dinheiro lascado, vamos deixar sem cortina. Passou 10 anos para se arrepender de ter a cortina, né? Olha só. E muita coisa, a gente vai se arrepender e não vai querer mais. Sabe assim? Hoje os jovens já não querem mais. Antigamente,
Não muito tempo atrás, mais ou menos uns 400 meses atrás, a gente sonhava em fazer 18 anos. Lembram disso? Por que 18 anos? Tira a carteira de motorista. Ai, meu Deus do céu, ele tirar a carteira. O nosso ídolo, sabe quem era? O motorista do ônibus. Nossa, é o fulano que está no volante. Nós vamos chegar rápido em casa. É o ciclano, olha como ele anda no trânsito. É o pinguinha que está no volante. Ele vai devagar, não chega nunca. Ai, a gente tinha isso. Carteira de trânsito. Você já pensou num negócio desse? Você pensa em tirar a carteira de motorista? Pensa. Mas você é jovem, você ainda vai mudar de ideia. O negócio está tão perigoso que eu ouvi falar agora que nem precisa mais de autoescola, né? Por quê? Porque o povo está desistindo de tirar a carteira de motorista. Ah, pega o celular, tique, 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 pronto, pega o carro ali na esquina, vai embora, volta. Não precisa pôr gasolina, não precisa trocar pneu, não precisa fazer nada. Olha só que facilidade, não é? Olha que coisa. Então, esse negócio de ser nós éramos fãs do motorista de ônibus, foi eu que inventei, viu, gente? Tinha gente que tinha outros fãs. Motorista de caminhão, por exemplo. O motorista do caminhão de leite, que fazia cavalo de pau logo às 3 horas da manhã lá na sua rua. Sabe o negócio? A gente era fã desses caras aí, mas hoje ninguém quer saber mais de ser motorista ou de ter carro. Mas, enfim. Allan Kardec dedica um capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito do assunto. E essa afirmação mostra para a gente que o Cristo não despreza a Terra. A Terra é uma espécie de ferramenta do Espírito. Nós estamos aqui para utilizar a Terra. O grande problema é que, de vez em quando, surgem alguns espíritos rebeldes e falam assim, não pode tirar mais nada desse lugar, não pode fazer mais nada aqui, não pode mais fazer, não pode mais sentar onde, pode fazer, não pode fazer mais nada. A terra precisa ser consumida. Nós estamos aqui porque é o nosso material de trabalho. Imaginem, se tirarem o nosso material de trabalho, vai fazer o quê? A nossa ferramenta. Nós não crescemos, não evoluímos. E outra, se tem coisa que nós estamos fazendo errado, a gente mesmo vai concluir que aquilo precisava ser diferente, que não pode ser desse jeito. Nós vamos devagarzinho entendendo que as coisas precisam ser diferentes. Nós vamos aprendendo isso. Mas aprendendo para ter o mérito do aprendizado. Se alguém falasse assim, não faça isso, por quê? Por que não? Você não sabe por quê. Então você não tem o mérito de saber que você não vai fazer, porque você não tem um entendimento de por que você não pode fazer. Ah, não pode exagerar em tal coisa, tomar cuidado com os mananciais, tomar cuidado com a água potável, tomar cuidado. A gente sabe hoje, porque se a gente ficar de qualquer jeito, daqui a pouco a gente não tem água para beber. E aí? Mas nós estamos aprendendo isso, a duras penas, mas estamos. Mas sob a nossa responsabilidade. Imagine se alguém chegasse e falasse, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai fazer nada. E a gente não sabe por quê. Não pode fazer nada, não sabe por quê. Bom, seguindo, essa afirmação de Jesus, que o reino não é deste mundo, mostra que o Cristo não despreza a terra, como eu disse, não é mesmo? Mas ele nos ensina a não absolutizar o mundo material. O mundo material é só o instrumento que nós temos. E nós vamos, quando chega o momento certo, a gente não precisa mais desse instrumento, vai ter que abandonar, largar, deixar. Então, não adianta a gente se apegar às coisas da terra, porque nós vamos ter que largar. Faça um exame de consciência de quando criança. De quando criança, a gente tinha tanto apego pelos nossos brinquedos, pelas nossas coisas, não deixava ninguém pegar. Ficava na janela olhando, seus primos vão vir hoje. Aí ficava na janela o dia inteiro para ver a hora que eles chegavam. Chegaram! Aí corria na geladeira, pegava os iogurtes. No tempo que iogurte... Hoje as crianças não querem saber de iogurte, né? Mas naquele tempo, meu Deus do céu, tinha um cerimonial para ir comprar iogurte. Hoje o pai recebeu, nós vamos no mercado. Meu Deus do céu. Aí traz uma bandeja de iogurte. Aquela bandeja de iogurte, guarda na geladeira. Se o primo vinha, pegava aquela bandeja e guardava embaixo da cama, algum lugar, porque os bandidos comiam tudo as nossas coisas. Meu Deus do céu, né? Os brinquedos, você se lembra dos brinquedos? Aquela boneca, aquele carrinho, aquele troço, a gente não queria largar de jeito nenhum.
E hoje, cadê os carrinhos, as bonecas? Onde que eles estão? Alguns de nós ainda conservou. Eu tenho na minha casa uma cadeirinha, mas os meus netos sobem em cima, pula, joga na parede. Ai, meu Deus do céu, quase morro de paixão, porque vai estar estragando a minha cadeirinha. Quando eles não estão em casa, vão viajar nas férias, aí vai lá, põe um preguinho aqui, põe uma colinha aqui, para ele ficar bonitinho, por mais uns 6 meses. Aí eles vão lá, quebra de novo, aí conserta de novo. Mas por que que não joga esse troço fora? Ah, isso é de infância, não é? Nós temos esses apegos ainda de infância. Então, quando você desencarnar, a gente põe no seu caixão a cadeirinha. Ah, se puder, eu vou agradecer, não é? Não tem os apegos? Nós temos um monte de apego, pelo amor de Deus, não é? Bom, Jesus não veio fundar um reino político ou material. Essa foi a confusão que fizeram com ele, né? Porque acharam que ele veio aqui. O próprio Judas, no fundo, tinha a intenção de que Jesus tomasse conta da terra, mas ele não veio aqui para isso. Ele não veio para ser um soberano, não veio para isso. Ele veio aqui para instruir. Veio na figura de um mestre, veio para instruir. Não veio na figura de comandar. E aí veio o reino de Jesus, no fundo, é o reino da consciência, é o reino do amor, é o reino da justiça, é o reino do progresso moral. Olha só, esses são os reinos de Jesus. Não tinha necessidade nenhuma do camarada ficar preocupado que Jesus era rei. Você é rei, é você que está falando. E aí, qual é o reino de Jesus? Ele ficou quietinho, porque não dava para explicar, o moço não ia entender nunca. Ele achou que era um concorrente que estava chegando com uma força tremenda, porque o concorrente curava enfermo, arrebanhava um monte de gente, fazia tanta coisa, era tão popular, não é? As pessoas seguiam ele, tinham prazer em seguir. Aí eu fico pensando nos dias de hoje, se a gente pudesse lembrar, se nós tivermos essa possibilidade com Jesus lá atrás, imaginem aquela coisa, não é? De você estar perto de Jesus. O Zaqueu, por exemplo, o Zaqueu fez um esforço para ver Jesus, um esforço tão grande, tão forte, porque Jesus irradiava amor, assim, irradiava amor. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes muito próximo do Chico, visitava ele, tem um trabalho que se chama do Grupo Espíritos Mensageiros, e aí, o que acontece? A gente tinha uma coisa assim, uma sensação indescritível de estar perto dele. Se a gente tinha essa sensação indescritível de estar perto do Chico, imagine perto de Jesus, que era assim, infinitamente maior que o Chico. Então, era isso que as pessoas sentiam, essa coisa que não dá para descrever, essa sensação agradável de felicidade, de amor, de um monte de coisas que a gente tem, quando está perto, às vezes, de uma pessoa que você sabe que é uma pessoa que venceu, que se edificou, que se educou, que está numa condição favorável. Essas pessoas que a gente tem prazer em conversar, tem vontade de trocar ideias, essas pessoas que já alcançaram essa condição. Acontece que a gente não consegue auferir, valorizar essas pessoas, porque às vezes ela está do nosso lado, está pertinho da gente, e a gente não aproveita os instantes com ela. É a mesma coisa de Jesus. Os irmãos de Jesus estiveram do lado dele, moraram na mesma casa. E o que eles aproveitaram? Queriam conspirar contra ele, vejam só. Então, a gente não consegue aproveitar aquela possibilidade. Tem pessoas que nos visitam que têm uma sabedoria imensa e a gente não sabe nem o que falar com elas. Não sabe nem o que conversar com essas pessoas. Menospreza uma oportunidade valiosa. Normalmente, uma pessoa que já avançou a idade, ela sempre tem experiências muito ricas para transmitir. E a gente, muitas vezes, não se incomoda e perde uma grande oportunidade, na maioria das vezes. Bom, a Terra é um mundo de provas e expiações, é uma terra transitória, e aqui nós estamos para aprender, reparar e evoluir. Nós estamos em processo de reparação. Então vão acontecer diversidades com a gente. Isso é previsível. Não fiquemos assim tão abalados com as adversidades. Elas vão acontecer, porque nós estamos aqui para corrigir, para melhorar. Eu quero evitar as adversidades. Prática do bem. Começa na prática do bem, pronto, você evita a adversidade. Agora, você quer manter neutro? Aí você planeja, porque vão vir adversidades. Seja agora, seja no futuro.
Às vezes a família, vamos relaxar um pouco, tá muito séria essa conversa, né? Às vezes a família tá lá sossegadona, todo mundo feliz em casa. Aí a filha arruma um namorado. Aí entra um genro na família. Aí ligou o sinal amarelo. Aí vem um genro conhecer a família. Engraçado que naquela mesma noite a filha pergunta para o pai assim: escuta, pai, quanto que vale a nossa casa, hein? O problema não é a filha, né? Não sei onde que ela tirou essa ideia, não é mesmo? Então, nós precisamos prever que vamos ter adversidade. Se a gente conseguisse viver com esse entendimento, a vida seria tão mais fácil, mas tão mais fácil. Isso não vai acontecer, é só um exemplo. É só um exemplo. Então, a pessoa que pôs o carro no lugar do carro do expositor, por exemplo, vamos imaginar que ela vai lá agora e esteja 4 pneus furados. Não é previsível? É previsível? É uma brincadeira. Mas a gente tem que prever, é previsível. A máquina pode quebrar, pode não funcionar, pode não pegar a partida. É previsível. Por que que isso vai gerar tanto desequilíbrio na gente? Por que que isso vai ser tão ruim para a gente? Então é previsível. Não é previsível? Um dia uma pessoa está de mau humor, um funcionário público, um atendente de balcão, um atendente de posto de saúde. Eles nunca estão de mau humor, mas um dia ele pode estar. Você vai pedir lá uma consulta, vai falar daqui 6 meses. Próximo. Mas não tem outro jeito. Que jeito você acha que eu posso dar? É previsível, que ele pode ter tido um dia difícil, uma semana difícil, um mês difícil, um ano difícil, um quinquênio difícil. Não é previsível? Então, vai pôr gasolina no carro, o atendente do posto pode estar fora do seu dia bem, de bem, pode estar numa outra condição. Então, tudo isso é previsível. O motorista do ônibus te dá o sinal, ele faz assim para você, ó. Aí você pensa, é previsível, vai com Deus, meu irmão, que Deus te abençoe, bom caminho, Jesus te protege, te ampare, te ilumine. Porque é previsível. Não é previsível? Não é fácil ser motorista de ônibus. Bom, a vida verdadeira, a vida verdadeira, não termina no túmulo. Não termina. Nós somos, olha, dar uma notícia em primeira mão para vocês, né? Acho que vocês nunca ouviram isso, mas nós somos imortais. Olha só, que notícia boa dessa noite, hein? Nós vamos dormir essa noite tranquilo. Se você não acordar amanhã, eu sou imortal mesmo. A gente vai para o mundo espiritual, não sabe nem o que fazer lá, não sabe se vai estar nem vestido, né? Porque a gente nem sabe como é que vai fazer as coisas lá de lá, não é mesmo? Ah, se eu soubesse, tinha posto um pijama mais, assim, mais, como é que o pessoal fala? Mais comportado. Chegar no mundo espiritual com esse pijama, ninguém merece, de sapinho, de elefantinho, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, não é? Bom, mas olha, alguém tem pijama assim? Pode continuar, pode ficar com ele. Não tem problema, viu? A gente não desencarna todo dia, é só de vez em quando, tá bom? Fique tranquilo. Bom, é assim, a felicidade plena, a nossa plena felicidade, primeiro que não está na Terra, segundo que não está na pessoa de ninguém. Eu sou infeliz por você, você me causa infelicidade. Não, não é você, não é ninguém. A gente quer infeliz porque a gente quer. É porque a gente quer, mas você não está na minha pele para falar isso. Tudo bem, é compreensível que você fale e entenda assim. Mas, na verdade, a felicidade depende de cada um. Porque duas pessoas podem estar vivendo o mesmo drama e uma está encarando de um jeito e a outra está encarando de outro jeito. Olha só. Então, se você interpreta as lições da vida de uma forma negativa, infeliz, perseguidora, vitimista, tudo bem, uma hora você vai entender que não é bem assim. As adversidades não vieram para isso. Vieram por outros motivos, mas não para isso. Para nos educar, para nos ajudar, para nos favorecer. E no fundo a gente vai depois perceber que é uma bênção. Eu sei que não tem ninguém nessa condição aqui, mas algumas pessoas, por exemplo, o marido sai de casa para comprar um cigarro, passou 20 anos, ele não achou o bar ainda, ele não voltou. Na hora a gente fica desesperado, mas depois fala assim, nossa, até que foi bom.
Até que foi bom, não é? A gente pensa uma coisa assim. Então, na hora, aí precisa ver como é que vai entender. Porque se ele acha que vai ser feliz diferente, nós vamos ficar segurando, amarrado, de forma nenhuma, deixa ele ser feliz, do jeito que ele quiser. Se a gente não consegue, se ele não consegue ser feliz com a gente, o que a gente pode fazer? Não pode fazer nada. Já ouviram essa história? É muito antiga. Diz que na entrada do mundo espiritual, a mulher foi primeiro, veio o marido que ficou doente. Só que ele se casou com a enfermeira. Quando ele se casou com a enfermeira, ele melhorou. Aí ele viajou o mundo inteiro, esquiou. E num dessas viagens de esqui, ele caiu e se embaraçou e morreu com aquele esqui que ele estava andando lá na neve. Aí ele chegou no mundo espiritual, encontrou a esposa dele lá. Oh, poxa vida, nossa! Você melhorou, né? Depois que eu desenganei, melhorei. Casei com a fulana, eu soube que você casou, que bom, né? Ótimo, né? Muito bom. Então, você está aí dentro? Tô aí sim. Como é que faz para entrar? Ele falou que é facinho para entrar no reino dos céus, é facinho. Falei, como que é? Ele falou assim, é só você soletrar a palavra Schwarzenegger. Facinho, né? Então, ela ainda guardava aquele rancor, porque ele casou com a enfermeira, mas também, né, pensa bem, né? Se você tiver nessa condição, não casa com a enfermeira. Pede para ela sair da enfermagem, depois você casa com ela ser enfermeira, porque senão a mulher vai ficar chateada, né? Bom, nós estamos usando um corpo temporário. E a gente pensou que era definitivo. Fico pensando nas pessoas muito bonitas da Terra. A gente olha, nossa, que beldade, coisa linda, maravilhosa. Mas vai ter que dispensar o corpo igual a todo mundo. Igual a todo mundo, olha só. Nessa hora a gente fala assim, bom, feio, bonito, não importa, a gente vai largar o corpo mesmo, não tem razão, né? Mas aí deve ser decepcionante para a pessoa, largou o corpo, aí ela sai do corpo físico, vai para o mundo espiritual, aí ela se olha no espelho e fala, meu Deus do céu, eu era desse jeito. Porque às vezes o corpinho engana a gente, né? A gente pensa que é uma coisa e é outra, não é mesmo? Porque o interior é bem diferente do exterior, não é? É bem diferente. Bom, Kardec explica para a gente que o apego excessivo às coisas materiais é uma das nossas maiores dores humanas. Então, lembra do Del Rey? Vende ele, viu? Desapega. Desapega. Não fica muito com ele, não. Porque senão, depois vai fazer que nem aquele senhor lá, um milionário brasileiro aí de São Paulo, que enterrou o carro dele junto com ele, que ele enterrou o carro, porque quando ele morresse, o carro ia ficar enterrado junto com ele. Meu Deus do céu, que ideia, não é? Que coisa. Bom, não podemos esquecer, nós não estamos num hotel. A vida na Terra não é um hotel. Parece um hotel, mas não é um hotel. E se for um hotel, nós não estamos na condição de hóspedes. Nós estamos na condição de funcionário do hotel. Olha, é bem diferente. Sabe aquela comida maravilhosa que tem no restaurante do hotel? Não é para você não, viu? A sua está lá na cozinha. Lá. O arroz com o que mais? Arroz e um pouco de tomate. E se alguém teve a generosidade de deixar uns pedaços de carne, aí a gente pode comer. Então, a nossa comida está lá dentro da cozinha, não está dentro do restaurante do hotel. Então, nós não estamos, a Terra não se serve como um hotel. Ela parece um hotel, mas não é. Nós estamos aqui para se ativar. Se a gente não se ativa na Terra, as coisas ficam difíceis para a gente em qualquer parte, mesmo aqui ainda na Terra. Bom, onde está o meu coração? Porque nós somos aquilo que o nosso coração destila, né? Então, se você destilar fel, você está com o coração apertado ainda, precisa melhorar. Eu estou investindo mais no meu ter ou no meu ser? Onde eu estou investindo mais? O meu reino não é deste mundo, nos convida a ser mais pacientes na prova, porque nós vamos sair daqui logo, logo. 100 anos no mundo espiritual, 120 anos não representam nada. Então,
É muito rápido. Eu falei 100, 120 para quem está nascendo agora, mas para quem já tem 75, 65 que nem eu, então só falta um pouquinho, não falta muito não. De vez em quando eu faço essa conta. Falta quanto? Falta 5? Falta 10? 15? Quantos que faltam, não é? Falta 20? Quanto que falta? A gente não sabe, não é? Para uns pode faltar 40, para outros pode faltar 5, e para alguns pode faltar 15 minutos. Aí o camarada vai pegar o carro aí, fica lá no carro, fica 3 dias lá no carro, e as pessoas falam, ele foi fazer a palestra e não voltou mais. Que bom, meu Deus do céu. Até receber a polícia, a visita da polícia, falou assim, ó, estava dentro do carro lá, precisou ir embora. Na frente da casa espírita, nossa, que privilégio, né? E teve gente que foi embora fazendo palestra, sabiam disso? Fazendo palestra, tem até no YouTube lá, um moço que estava na rádio, né? Ele falou, começou a falar assim, eu não estou sentindo corpo, não estou sentindo alguma coisa, foi, apagou, foi embora. Não teve jeito. Bom, nós estamos aqui e o reino é para que nós possamos ser mais caridosos, mais confiantes. Não se trata de abandonar o mundo, mas transformá-lo, começando por nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.